Então, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas à senhora Diretora de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, a doutora Susana Rosa, agradecendo o facto de ter vindo até nós para nos dar, enfim, elucidar sobre aquilo que são os requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP, relativamente à aplicação aos trabalhadores das pedreiras do regime jurídico de antecipação da idade legal da reforma. E passo a palavra, que tem 5 minutos, ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora da Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, doutora Susana Rosa, e desejar que esta audição possa ser esclarecedora sobre um problema que para nós é muito revoltante e que está a acontecer com as respostas que o Centro Nacional de Pensões está a dar aos trabalhadores das pedreiras. O que está a acontecer para nós é inaceitável. Nós tivemos aqui, eu creio que a Sra. Diretora terá tido a oportunidade de ouvir as audições que tivemos da Associação dos Trabalhadores das Pedreiras, profissional dos Trabalhadores das Pedreiras e também da FEVICOM, com casos concretos, e nós gostávamos de discutir casos concretos. Nós esperamos que esta audição também sirva para esclarecer sobre casos concretos, na medida em que eles foram colocados pelo Parlamento, e creio que a Comissão fez chegar à Sra. Diretora a informação que nós aqui recebemos, porque nós queremos partir de casos concretos, não para nos ficarmos apenas sobre os casos concretos, mas para que eles sirvam de exemplo sobre o que é que não está a funcionar. Há situações muito diferentes, mas há um problema geral, que é os trabalhadores receberem a mesma carta, aliás, com a mesma gralha, e por isso é que nós identificamos que é a mesma carta, chapa 5, porque recebem a mesma carta a dizer que não têm idade, não têm acesso à pensão por não terem idade legal da reforma, quando eles obviamente estão a pedir acesso através de um regime especial que prevê a antecipação legal da idade da reforma em função do reconhecimento do desgaste rápido da sua profissão. Portanto, temos, em primeiro lugar, respostas do Centro Nacional de Pensões que não são esclarecedoras e que não dão aos trabalhadores, não especificam junto dos trabalhadores que recorrem ao Centro Nacional de Pensões, que requerem a sua pensão ao abrigo deste regime, quais são as razões pelas quais as suas pensões não estão a ser processadas, não estão a ser aceitas ao abrigo deste regime. E dão uma resposta genérica que não lhes dá essa informação. Depois, quando os trabalhadores conseguem, a muito esforço, ter alguma informação, temos inúmeros bloqueios que estão a ser colocados ao reconhecimento do seu direito, e é de um direito que se trata, foi um direito que foi reconhecido por este Parlamento, foi colocado na lei, do seu direito à pensão antecipada. E que se prendem com o facto de o Centro Nacional de Pensões não validar os anos de descontos nas empresas em que os trabalhadores exerceram a sua atividade na extração ou na transformação da pedra, no facto do Centro Nacional de Pensões não ter acesso à carreira contributiva e exigir um conjunto de comprovativos que depois não valida, com o facto de não estar, muitas vezes não validar as declarações sobre compromisso de honra que estão previstas, que possam ser um dos meios de prova de que foi exercida aquela atividade e aquela profissão naquele setor, com o facto de o Centro Nacional de Pensões rejeitar, indeferir as pensões com base nos CAIs da empresa, quando nós sabemos que não se pode olhar apenas para o CAI da empresa, para o CAI principal, porque uma empresa pode ter um CAI de construção civil e ter uma pedreira, ter trabalho de transformação da pedra, de extração e transformação primária da pedra no seu âmbito, ou de empresas que têm outros CAIs, para além do CAI principal, têm CAIs secundários, nos quais se enquadraria aquela atividade. E, portanto, nós temos aqui inúmeros pretextos que estão a ser utilizados para rejeitar aos trabalhadores a sua pensão.
temos um caso também que é revelador de uma enorme insensibilidade na forma como o Centro Nacional de Pensões atuou junto de um trabalhador, e queremos falar sobre esse caso concreto, porque ele é expressivo sobre tudo aquilo que a administração e os serviços não devem fazer junto dos cidadãos, que é um trabalhador que tinha tido uma pensão ao abrigo do regime especial dos trabalhadores das minas e dos trabalhadores das pedreiras, que tinha tido essa pensão com a aplicação do corte do fator de sustentabilidade numa fase inicial. O Parlamento aprovou uma lei com efeitos retroativos ou com efeitos de recálculo da pensão para a retirada do corte do fator de sustentabilidade. Esse trabalhador, esse cidadão, recorreu ao Centro Nacional de Pensões para que fosse recalculada a pensão, para lhe retirarem o corte do fator de sustentabilidade, e o Centro Nacional de Pensões, em vez de lhe retirar o corte do fator de sustentabilidade, retirou-lhe a pensão. E temos esse cidadão, neste momento, sem qualquer tipo de rendimento, porque lhe foi retirada a pensão. O que é uma prática que, do nosso ponto de vista, é completamente incompreensível, porque se houvesse algum problema, primeiro esclarece-se o problema e depois, eventualmente, se fosse o caso, retirar-se a pensão. Não é retira-se a pensão e depois pede-se a documentação. Esse caso, para nós, é absolutamente chocante, sinceramente. E depois, existe aqui também havia um elo, eu cheguei a reunir, eu posso dizer isto, eu cheguei a reunir com, à época, o diretor do Centro Nacional de Pensões e os trabalhadores das pedreiras. Para quê? Precisamente para que se criasse uma ponte entre os trabalhadores das pedreiras, depois da aprovação da lei, e o Centro Nacional de Pensões. Houve até um contacto telefónico que foi trocado, no sentido de se estabelecer um contacto direto. Isso mesmo foi também relatado aqui pela FEVICOM, pelo sindicato. Ou seja, havia um contacto direto entre o Centro Nacional de Pensões e os sindicatos do setor e a Associação Representativa do setor, para poder esclarecer algumas questões que se colocassem, nomeadamente, sei que chegou a ser enviada ao Centro Nacional de Pensões uma lista das empresas para facilitar, para agilizar o processo de reconhecimento, ou seja, para que houvesse uma informação mais detalhada, que já estivesse na posse do Centro Nacional de Pensões, para facilitar o processamento das pensões. E esse elo foi cortado. Eu termino, peço desculpa, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Neste momento, quer a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, quer o sindicato, diz que esse elo com o Centro Nacional de Pensões foi cortado. E nós também propusemos, e eu queria insistir nessa proposta, que o Centro Nacional de Pensões se deslocasse a Paredes e, seja na Delegação da Segurança Social em Paredes, seja numa junta de freguesia, tivesse lá a equipa para receber presencialmente todos os trabalhadores que estão com este problema e para, presencialmente e junto dos trabalhadores e com os documentos na mão, tratar dos processos, em vez de haver comunicações que demoram imenso tempo, que não são transparentes e que desesperam os trabalhadores que precisam do acesso à pensão. E, portanto, é sobre os casos concretos, é sobre estes problemas, é sobre estes obstáculos e sobre estas soluções que nós gostávamos de ouvir a senhora diretora, sabendo que teve acesso a toda a documentação e na expectativa imensa de que possa aqui referir-se a essa documentação toda que nós recebemos e que a senhora diretora também recebeu. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Presumo que o Sr. Vice-Presidente Coordenador Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, também quer intervir. Presumo que houvesse uma intercomunicabilidade de tempo com o Bloco, portanto, mas de todo modo tem 5 minutos, caso os queira usar na totalidade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados, e cumprimento a Sra. Diretora do Centro Nacional de Pensões, a Dra. Susana Rosa. E eu poderia simplificar esta minha primeira intervenção resumindo-a a uma única pergunta. Porquê? E pergunto porquê, porque calculo que a Sra. Diretora do Centro Nacional de Pensões já está suficientemente informada do conteúdo das audições que aqui tivemos, da matéria de facto que terá sido já acarreada para os seus serviços e que, no essencial, traduz, eu diria, quase um estado de choque em que esta Comissão se encontra, depois dos relatos dramáticos que aqui foram feitos,
para além do conhecimento que nós, PCP, temos no terreno, no contacto com os trabalhadores das pedreiras, de norte a sul do país, sendo verdadeiramente incompreensível. É incompreensível como é que se denega uma antecipação da idade de reforma a trabalhadores que visivelmente estão cansados, esgotados, muitos deles muito doentes, e que formaram, face às alterações à lei que resultaram de iniciativas nesta Casa, nomeadamente do PCP, formaram uma justíssima expectativa de que lhes fosse reconhecida a justiça dessa antecipação da reforma e, sobretudo, sem o fator de sustentabilidade que foi removido em 2020. Mas, portanto, eu não resisto também a perguntar-lhe de forma muito simples e direta se tinha conhecimento destas situações que para aqui foram carreadas e se tinha, o que é que fez. Depois de tudo o que aqui foi dito e revelado, aliás com um profundo dramatismo, o que é que vai fazer? Que esperança é que estes trabalhadores, os atuais que vêm pendentes as suas reformas e os outros que estão a caminho de entrar na mesma situação, o que é que vai fazer para corrigir esta grave injustiça, aliás, este incumprimento incompreensível e inaceitável da lei? Foi referido, nomeadamente pela Federação dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, que foi cortada a via de comunicação que existia e não queria ser injusto, pelo menos até ao mandato do seu antecessor. E a pergunta, mais uma vez, é porquê que foi cortada essa via de comunicação? Cremos também que ajudará muito se o Centro Nacional de Pensões destacar para as zonas de pedreiras, não só no Marco Canaveses, em Penafiel, mas também em todos os concelhos e freguesias onde esta atividade é mais intensa, e também para junto das empresas que, não tendo estritamente o CAI das pedreiras, em termos de extração e transformação, na verdade possuem pedreiras próprias, porque não podem deixar de as possuir para desenvolverem a sua atividade normal. É o caso das cimenteiras, é o caso das empresas de obras públicas. Portanto, e vou concluir, o que é que pensa fazer relativamente também a esta matéria? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Acho que esta Comissão pode, presumo, pelo menos naquilo que me concerne, dizer que esta Comissão ficou, de facto, em estado de choque e espero que a Sra. Diretora de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, a doutora Susana Rosa, que agora tem 10 minutos, nos possa esclarecer e, eventualmente, nos possa pôr em paz com este assunto que nos parece de uma injustiça enorme. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Começava por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e todos os presentes e começava também por agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e de agradecer a oportunidade de ser ouvida quanto à atuação do Centro Nacional de Pensões no que concerne à atribuição de pensões do regime especial dos trabalhadores das pedreiras. Espero, ao longo desta audição, conseguir transmitir-lhes aquilo que é um retrato fiel da atividade desenvolvida, de partilhar o que temos vindo a fazer para melhorar a resposta e a comunicação com o cidadão e, sobretudo, de demonstrar que o regime especial das pedreiras está a ser aplicado e é uma realidade para muitos trabalhadores da indústria das pedreiras.
A primeira mensagem que gostaria de transmitir é de serenidade e realismo. Com este intuito, inicio a minha apresentação partilhando a informação quanto ao número de cidadãos que estão abrangidos por este regime especial. No total de 2.467 pedidos, 2.280 estão concluídos, 187 estão pendentes e dos concluídos, 70% dos beneficiários já viram o seu direito à pensão por este regime especial reconhecido, ou seja, viram o seu pedido deferido. Dos que viram o seu pedido recusado, pouco mais de 25%, 423 não possuem, à data do início da pensão, período de trabalho no perímetro da pedreira em tempo suficiente para aceder à pensão na idade pretendida. Ou seja, não reúnem ainda os requisitos legais de acesso à pensão, mas terão potencialmente direito no futuro. Como exemplo deste dado, acrescento que, à data de hoje, 98 cidadãos que tiveram inicialmente a sua pensão recusada por não cumprirem o requisito período na pedreira idade, requereram novamente e já viram o seu direito reconhecido, por terem na nova data de início de pensão, período e idade e demais requisitos legais cumpridos. Nos casos em que o requerimento de pensão foi indeferido, existiram duas razões primordiais para estes indeferimentos. Dos 26,8% dos indeferimentos, e aqui permitam-me esclarecer, falamos de pedidos, sendo que cada beneficiário ou cada cidadão pode apresentar vários pedidos. 18,8% viram o seu pedido indeferido por não cumprirem a regra da idade, período/idade. E 5,9% por não terem trabalhado no perímetro da pedreira. Relativamente a este universo, sublinho, ao abrigo do quadro legal em vigor, os trabalhadores que trabalham ou trabalharam na transformação da pedra fora do perímetro da pedreira não estão abrangidos por este regime especial. Ilustrando os dados de outra forma, 1.490 beneficiários já têm direito neste momento, 423 poderão ter direito no futuro à pensão através deste regime especial, num total de 1.913, o que representa 84% deste universo. Olhando para os dados disponíveis no momento, concluímos que a larga maioria dos beneficiários que requereram a pensão ao abrigo desta situação especial tem ou poderá ter no futuro acesso à sua reforma por força do regime das pedreiras. Com os dados aqui apresentados, espero ter contribuído para a reposição de alguma serenidade. O regime especial está a ser aplicado, cumprindo o fim para o qual foi criado. A segunda mensagem que aqui gostaria de passar é o esforço que estamos a desenvolver para assegurar uma resposta mais ágil e mais clara, mais perceptível e personalizada. Estamos cientes da necessidade de comunicar melhor com os beneficiários. Quanto a esta vertente, admito aqui, existe de facto uma melhoria que pretendemos alcançar. A este propósito, sublinho que a dificuldade de comunicar de forma mais clara advém da própria complexidade do regime especial. Recordemos o contexto histórico deste regime especial, o seu nascimento e o que ele visa proteger. Desde o início da década de 70 foi reconhecido aos trabalhadores das minas o direito à antecipação da idade de acesso à pensão e à bonificação do cálculo. Em 81 considerou-se que as condições de penosidade e o ambiente nocivo também afetam atividades de apoio à mina, pelo que se procedeu ao alargamento a outras atividades, às ditas atividades de apoio. Em 2018, através da Lei do Orçamento do Estado para 2019, incluíram-se os trabalhadores das lavarias de minério e alargou-se o âmbito aos trabalhadores da extração ou transformação primária da pedra. O âmbito pessoal do regime aplicável aos trabalhadores da indústria das pedreiras foi delimitado em função do exercício de determinadas profissões que, pelas especificidades e condições ambientais em que são desenvolvidas, são consideradas especialmente penosas ou desgastantes. Por ser esta a parte do regime que mais suscita dúvidas, sublinho o seguinte: o Decreto-Lei 195/95, na redação dada pela Lei 71/2018 e a Portaria 88/2019, que o regulamenta,
estabelecem expressamente que o regime é aplicável aos trabalhadores da indústria das pedreiras que trabalham diretamente na extração ou na transformação primária da pedra dentro do perímetro da pedreira, incluindo a serragem e o corte da pedra em bruto. Este âmbito de aplicação encontra-se limitado em função do exercício de determinadas profissões que se encontram elencadas na mencionada portaria, sendo que outras profissões também estão incluídas, de acordo com as convenções coletivas de trabalho, desde que seja comprovada inequivocamente a prestação de trabalho de forma direta na extração ou na transformação primária da pedra. Por outro lado, de acordo com o quadro normativo em vigor, para efeitos de aplicação deste regime jurídico específico, os períodos em que o trabalhador prestou serviço na extração ou na transformação da pedra são comprovados por documento emitido pela entidade empregadora ou, na sua impossibilidade, por todos os meios de prova que possam comprovar o exercício da atividade. Estipula ainda o mencionado decreto-lei que são admitidas outras diligências probatórias que a Segurança Social considere necessárias. E note-se, são vários os meios de prova admitidos e várias as diligências probatórias permitidas, por forma a assegurar que seja comprovada que o trabalhador trabalha diretamente na extração ou na transformação primária da pedra dentro do perímetro da pedreira. Sublinha ainda, importa comprovar a categoria profissional detida ao longo de todo o período na indústria das pedreiras e o respectivo local onde a mesma foi exercida. Todo este cuidado para delimitar o âmbito da aplicação e para assegurar o correto e rigoroso aplicação deste regime especial. Abro um parênteses para explicar que o Instituto de Segurança Social conhece as entidades empregadoras e os períodos em que existiu contribuições para o sistema, mas não conhece a categoria profissional do trabalhador, nem tampouco se a atividade foi desenvolvida dentro do perímetro da pedreira. Repare-se que essa informação é relevante quanto a todo o tempo exercido nesta indústria. Por esse motivo, é fundamental que essa informação seja demonstrada pelo cidadão no momento em que o pedido é apresentado. Creio que, da breve análise às disposições legais em vigor, se ilustra bem na complexidade do regime, dos seus exigentes requisitos legais de atribuição, bem como dos diversos meios de prova admissíveis, que resultam na prática ou que explicam, melhor dizendo, a dificuldade em instruir o processo e em comunicar os fundamentos que sustentam a decisão tomada em cada pedido apresentado pelo cidadão. O que temos feito para agilizar a resposta e melhorar a comunicação? Temos procedido à revisão dos modelos de ofício no âmbito do modelo de comunicação clara. Procuramos ter uma comunicação mais clara, efetivamente. Simplificamos procedimentos. Encontramos a editar a informação no nosso guia prático com perguntas frequentes e diretamente relacionadas com este regime jurídico específico. Num esforço de melhoria contínua e com foco no cidadão, procuramos diária e empenhadamente contribuir para o exercício pleno do direito do cidadão em matéria de pensões. Procuramos garantir que todos os que cumprem os requisitos legais de atribuição vejam reconhecido o seu direito à pensão e todos os que não tenham direito sejam devidamente informados dos motivos que os excluam. O tempo da minha intervenção está a esgotar-se. Permitam-me apenas concluir reforçando a informação acima prestada. 1.490 beneficiários já têm direito neste momento à pensão através do regime especial das pedreiras, 423 poderão ter direito no futuro, o que representa 84% do universo total de cidadãos. O Centro Nacional de Pensões está ciente da necessidade de melhorar a comunicação com o cidadão e encontra-se empenhado em assegurar uma resposta mais ágil e mais clara, mais perceptível e personalizada. Agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui hoje e estou agora ao vosso dispor para responder às questões que pretendam ver esclarecidas. Muito obrigada, Sra. Diretora de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, Dra. Susana Rosa. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Um cumprimento à senhora diretora, doutora Susana Rosas, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer aqui a sua presença para nos esclarecer sobre estas questões que aqui nos foram apresentadas sobre a Associação dos Trabalhadores das Pedreiras e também pela Federação, que nos deixaram aqui algumas situações que nos deixaram preocupados sobre este assunto. O Partido Socialista tem dedicado particular atenção aqui ao enquadramento laboral dos trabalhadores das pedreiras, reconhecendo há muito que as condições de penosidade que lhes são associadas suscitam a necessidade de um regime específico e porque muitos destes trabalhadores começaram a trabalhar muito jovens, com idades que atualmente se reportam a trabalho infantil e tendo assim décadas de trabalho penoso, duro, desgastante, com evidências graves, consequências para a sua saúde, como eles próprios aqui relataram, de situações de mortes de colegas muito prematuras, para aquilo que é a esperança de vida. E realmente o Partido Socialista avançou aqui com uma proposta no Orçamento de Estado de 2019 para o reconhecimento do desgaste rápido. Só um bocadinho. Para os trabalhadores das pedreiras, em que era para aprovar a similitude de regime entre os trabalhadores da indústria de extração da pedreira e os trabalhadores da indústria mineira, por serem expostos às mesmas condições rigorosas, passaram a estar incluídos aqui dentro do regime. Realmente tivemos aqui tanto as duas entidades, os trabalhadores e a Federação. Percebemos aqui que existem problemas na obtenção da reforma e existe aqui uma percepção de desigualdade que os trabalhadores entendem que não estão a ter. São trabalhadores que alguns até são familiares, residem nas mesmas zonas, encontram-se, quando há encontros com o sindicato, eles participam e falam entre si sobre os seus assuntos. Muitos trabalharam para as mesmas empresas, muitos referiram que têm processos de trabalho muito semelhantes e que realmente, quando pedem a sua reforma antecipada, uns está com o processo indeferido e outros com o processo deferido. Aquilo que lhe questiono, e tenho aqui algumas questões, é os trabalhadores que tiveram os seus processos indeferidos estão num enquadramento laboral igual aos que tiveram os seus processos deferidos? Eles referem que sim. Referem que têm um enquadramento semelhante, embora os ofícios que vêm do Centro Nacional de Pensões não refere isso, mas quero que me esclareça realmente. As razões a Federação referiu aqui um entendimento pelo Centro Nacional de Pensões sobre a lei, que é diferente em zonas do país e dependendo também dos técnicos, que notam que há aqui alguma percepção diferente por parte dos técnicos. Se realmente esta situação acontece, que diligências pode a senhora diretora aplicar para evitar tal situação? Relativamente também às empresas que já não existem e que contratavam estes trabalhadores, que era aceita uma declaração de honra, como existiram até determinada altura era aceita, atualmente referem não ser aceita. O caso do senhor que aqui tivemos, que já estava reformado e quando foi pedir o fator de sustentabilidade lhe foi retirada a reforma porque supostamente não tinha direito, porque não trabalhava dentro do perímetro da pedreira. O senhor é canteiro e explicou-nos aqui a sua atividade e que trabalhava e afirmou que trabalhava dentro do perímetro da pedreira e que já entregou no Centro Nacional de Pensões o referido documento. Ficou sem reforma em junho deste ano e até há 15 dias atrás não teve ainda qualquer resposta. E são pessoas que estão sem qualquer rendimento para realmente subsistirem na sua vida.
Quero manifestar aqui toda a sensibilidade aqui do Partido Socialista e apoio para que consigamos aqui ultrapassar esta situação que aqui nos deixou muito alertas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos, também pela clareza com que colocou as questões. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Susana Rosa, muito bem-vinda, os meus colegas deputados dos vários partidos. E já percebemos aqui, até pela exposição, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, e mesmo a intervenção aqui da minha colega do Partido Socialista, todos andamos aqui à procura das mesmas respostas. E parece-me que o primeiro esclarecimento da doutora Susana Rosa não foi de encontro aos esclarecimentos que pretendíamos. Ouvimos há uns tempos atrás a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, da Cerâmica e do Vidro referir que esses trabalhadores, para obter a reforma antecipada, que se viam aqui bloqueados com algumas burocracias, nomeadamente no que diz respeito à classificação portuguesa de atividades económicas, por um lado, atribuída a cada uma das empresas, ou então com a ausência da informação dessas mesmas empresas. E, portanto, o que eu lhe perguntava relativamente a este assunto é qual tem sido o critério utilizado pela Segurança Social, ou pelo Centro Nacional de Pensões, peço desculpa, para ultrapassar isto, e perguntando-lhe também se uma declaração sobre compromisso de honra, quer do trabalhador, quer da entidade empregadora, é documento idóneo ou é documento suficiente para o Centro Nacional de Pensões reconhecer isso mesmo. Portanto, falou-nos aí de documento idóneo e eu pergunto-lhe se esse compromisso de honra de cada um dos trabalhadores para a Segurança Social é um documento idóneo. Depois perguntar-lhe também se esta decisão, estes vários pedidos, é feito, eu presumo que venha assinado pela Sra. Diretora do Centro Nacional de Pensões, mas creio eu também que terá os técnicos para o fazer. E eu pergunto-lhe se estes critérios estão uniformizados a todos os técnicos ou se cada técnico vai fazendo uma avaliação própria. Porque se houver critérios uniformizados, percebemos que as decisões têm que ser mais ou menos idênticas. Se os critérios não forem uniformizados e se cada técnico der o seu entendimento, vamos ter a hipótese, que é o que parece-me que se está a passar, para situações idênticas, decisões diferentes. E, portanto, queria-lhe perguntar se realmente há critérios uniformizados e se nos pode dizer quais são esses critérios. Depois também queixam-se aqui, os sindicatos queixam-se de que foi feito um elo, houve aqui um elo de ligação, e creio que foi o Sr. Deputado José Soeiro também o disse, que haveria aqui um elo de ligação entre o sindicato e o Centro Nacional de Pensões, e parece-me que esse elo foi cortado. E a Sra. Diretora, relativamente a essa matéria, não esclareceu, não nos disse se efetivamente havia esse elo ou não, e porque é que deixou de ser importante para o Centro Nacional de Pensões não continuar com esse elo de ligação, porque se calhar aí seria até muito mais fácil uniformizar os critérios e as decisões seriam se calhar mais adequadas. E isto porque efetivamente não podemos aceitar que para situações idênticas, e tivemos esse relato de trabalhadores da mesma empresa, a decisão seja diferente. Se tem alguma explicação para isso? Qual é a explicação de dois trabalhadores numa mesma empresa a fazer exatamente as mesmas funções? Como é que explica que um tenha um deferimento e o outro tenha o indeferimento do pedido? Creio que, respondendo a estas questões, Sra. Diretora, também perguntar-lhe aqui se efetivamente há alguma orientação da Sra. Diretora relativamente a estes casos, alguma orientação específica aos técnicos, e quantos técnicos é que estão a trabalhar nesta matéria. Portanto, quantos decisores é que nós temos, só para perceber a discrepância que pode haver aqui nas decisões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Maravilha, pela pertinência das suas questões também, relativamente aos critérios uniformes e uniformizados, que é algo que é muito importante.
Segue-se agora o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Diretora da Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, Doutora Sana Rosa, do ponto de vista do Partido Chega, é crucial que o Estado cumpra as leis que estão em vigor e, neste caso específico, a norma que permite aos trabalhadores de pedreiras antecipar a idade da reforma sem penalização. Esta é uma medida essencial alcançada depois de um longo processo de luta, durante o qual foi constatado e reconhecido que os trabalhadores das pedreiras exerciam uma profissão desgastante e penosa. Neste contexto, a extensão a estes trabalhadores das regras previstas pelo Decreto-Lei de 195/95, de 28 de julho, permitindo a sua reforma antecipada sem penalização, é um compromisso que foi assumido pelo Estado no reconhecimento de que era necessário preservar a saúde e o bem-estar desses trabalhadores. Ao tomar medidas para proteger os direitos dos trabalhadores das pedreiras, oferecendo-lhes a opção de se aposentarem antecipadamente, o Estado não está apenas a demonstrar a sua responsabilidade social, mas também a promover uma política de segurança e saúde no trabalho digno. A reconhecer a importância destes profissionais e agir em conformidade com as leis aprovadas é, pois, crucial para dar credibilidade à legislação aprovada e em vigor para construir uma sociedade que valoriza e respeita o valor do trabalho. Ora, estes pressupostos legais são imperativos, sendo intolerável que a administração que devia cumprir o que é determinado por lei não esteja a atuar em conformidade. Neste contexto, gostaríamos, pois, de deixar as seguintes questões. Quantos trabalhadores é que pediram até hoje a reforma antecipada e que esta lhes foi negada pelos serviços administrativos? Quais as razões invocadas para o indeferimento dos pedidos apresentados? Porquê o Centro Comercial de Pensões, ou por que razão não está o Centro Comercial Nacional de Pensões a aplicar estas regras de forma uniforme? Qual a coerência para o indeferimento dos pedidos formulados? E, por fim, se acha normal que uma pessoa que já estava a beneficiar da reforma, embora mal calculada, pois estava-lhe a ser aplicado o fator de sustentabilidade de uma forma indevida, quando pede para ser retificada esta situação, tenha ficado, pura e simplesmente, sem receber qualquer reforma. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Continuamos na mesma tónica, tentar respostas concretas a situações que nos foram colocadas na audição anterior dos trabalhadores das pedreiras. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Coordenador Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Doutora Susana Rosa, permita-me que insista aqui em alguns pontos, até porque aludiu à dificuldade de prova relativamente à reunião dos requisitos necessários para a obtenção da reforma antecipada. Um dos tópicos recorrentes é o do CAI, pelos vistos, sendo mais valorizado o CAI principal, o que é natural quando a empresa desenvolve várias atividades que concorrem que concorrem para o objetivo essencial, que é desenvolver uma determinada intervenção na construção e nas obras públicas, e por isso não posso deixar de insistir na necessidade de valorizar adequadamente os CAIs secundários. Um outro aspecto que referiu tem a ver com o perímetro, o local onde é que se situa o local de trabalho destes trabalhadores, nomeadamente considerando o perímetro
da pedreira. Foi-nos aqui explicado, e bem, nós próprios também conhecemos isso no terreno, que, por um lado, há inúmeras pedreiras onde não é possível exercer a atividade da transformação da pedra no perímetro da pedreira, quer porque isso pode representar riscos para a vida e a integridade física dos trabalhadores, designadamente as decorrentes do desmonte da pedra com a utilização de explosivos, quer porque a própria configuração da pedreira se vai alterando à medida em que as frentes de desmonte, avançam. E por isso, aparentemente, em muitos casos, a zona de trabalho da quebra e transformação da pedra, a serragem, ficam tendencialmente mais afastada da pedreira. Depois, há a questão que não é de suma menos importância da dificuldade de prova do tempo de serviço declarado. Pois é preciso reunir condições para que essa dificuldade seja ultrapassada. Desde logo, valorizando a informação que as próprias empresas e, sobretudo, as associações empresariais estão capazes de prestar, inclusivamente em relação às empresas que, entretanto, entraram em processo de insolvência, que se extinguiram e, portanto, elas próprias não estão em condições de emitir esta declaração. Mas há que valorizar, sobretudo, a declaração de honra do próprio trabalhador. E nós não podemos ignorar que estamos a falar de trabalhadores que, em muitos casos, iniciaram a sua atividade profissional de facto, desde logo em muito tenra idade, que hoje consideraríamos, aliás, trabalho infantil, isto é, aos 12, 13, 14 anos. E mesmo alguns já em idade relativamente adulta, continuaram a trabalhar num regime excessivamente informal e que nem sequer foram contados para descontos para a segurança social. Nós temos fatalmente de resolver este problema, porque basta uma visita aos locais de trabalho e perguntar a idade a cada um desses trabalhadores. Eu ainda muito recentemente tive a oportunidade de visitar várias pedreiras e é de facto chocante quando perguntamos a idade deste ou daquele trabalhador e a diferença abissal com a máscara de sofrimento, de envelhecimento que eles ostentam. Portanto, há respostas para as quais nós não precisamos de nenhum atestado. Basta olhar para aqueles trabalhadores. E gostaria até de fazer uma sugestão. Eu costumo dizer que não se conhece a realidade, aquela realidade que não se conhece e sobre a qual temos que nos pronunciar, é forçoso que a conheçamos o mais possível, nem que seja por amostragem. E, por conseguinte, se o Centro Nacional de Pensões, se a Segurança Social encontra dificuldades para demonstrar aquilo que é demonstrável à vista, a sugestão que eu faço é que sejam destacadas equipas de técnicos para visitas técnicas e operativas aos locais de trabalho, que façam perguntas sobre as condições, sobre o tempo real de serviço e que, feita essa análise no terreno, aproveitem para os ajudar a preencher a documentação necessária, a esclarecer dúvidas e a ajudá-los a ultrapassar esse problema que é só aparente, porque não é real, de demonstrar o tempo de serviço. Porque ele, como digo, está indelevelmente marcado
naqueles rostos e naqueles corpos. Muito obrigado. Peço desculpa por ter excedido o tempo, mas de facto o meu estado de saúde não é o melhor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente e Coordenador Alfredo Maia, sobretudo pelas sugestões mais de perguntas que aqui deixou, que seguramente serão muito úteis, espero, à doutora Susana Rocha. E para terminar a intervenção dos grupos parlamentares, temos novamente o Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Diretora, eu temia um pouco um discurso geral que nos deixou sem respostas a algumas perguntas concretas, e vou insistir nelas, e todos temos certamente a expectativa de que a Sra. Diretora possa esclarecer-nos. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a comunicação do Centro Nacional de Pensões com estes trabalhadores é péssima. Péssima. Porque o que estes trabalhadores recebem são respostas que demoram meses, que são, na maior parte dos casos, lacónicas, que são respostas sem informação, são respostas automáticas, com fórmulas automáticas, e é isso que os trabalhadores sentem. Recebem uma carta, mas que é como se estivessem a falar com uma máquina, com um algoritmo, cartas tipo que informam do indeferimento das pensões sem esclarecerem realmente as razões e sem procurarem aferir antes com os trabalhadores se há alguma coisa em falta, se há algum problema, antes de se indeferir, do nosso ponto de vista, devia-se procurar esclarecer se há alguma dúvida. Em segundo lugar, a Sra. Diretora não respondeu a algumas das informações que foram trazidas a esta Comissão. Por exemplo, como é possível o Centro Nacional de Pensões, para trabalhadores que exerceram a atividade na mesma empresa, ter análises diferentes sobre o enquadramento daquela empresa no regime neste regime de pensões, por ser uma empresa que tem uma atividade de extração ou transformação primária da pedra, ou corte da pedra em bruto. Segundo, a senhora Diretora disse que os dois motivos de indeferimento são basicamente o não cumprimento da regra período e idade ou não terem trabalhado no perímetro da pedreira. O não cumprimento da regra idade período é, no fundo, por exemplo, desconsiderarem que os anos que os trabalhadores declaram que trabalharam no corte, na transformação da pedra, não são anos de corte e de transformação da pedra. E, portanto, penso que estou a interpretar corretamente, é dizerem assim, não, até podem ter esses anos de descontos, mas esses anos de descontos não são ao abrigo deste regime. E não são ao abrigo deste regime porquê? Porque o Centro Nacional de Pensões não considera sequer as declarações da ACT. Isto é um caso concreto que nos foi entregue e que está também na sua posse, que é um trabalhador que tinha 29 anos de trabalho na transformação da pedra, atestado e comprovado por uma declaração da ACT, que não foi considerada como válida pelo Centro Nacional de Pensões para efeito da integração do trabalhador naquele regime. Ou então, e a senhora Diretora também não nos respondeu sobre isso, o Centro Nacional de Pensões comunicar aos trabalhadores que não estão abrangidos por causa do CAI da empresa. Ora, uma empresa tem um CAI principal e pode ter inúmeros CAIs secundários. Portanto, o CAI da empresa não deveria ser razão para a exclusão. Muito menos antes de esclarecer com o trabalhador porque é que ele está a atestar que fez aquela atividade naquela empresa. Portanto, isto é do nosso ponto de vista, é uma abordagem burocrática e errada que tem como efeito excluir trabalhadores. Outra hipótese de recusa, por causa da categoria profissional. Sobre a categoria profissional, eu pura e simplesmente não compreendo. E não compreendo porquê? Porque, a menos que se faça uma leitura completamente, uma interpretação e uma aplicação completamente restritiva e do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, ao arrepio do que é, apesar de tudo, a portaria não fomos nós que a fizemos, foi o Governo. Nós discutimos bastante com o Governo. Nós fizemos a lei. Mas, apesar da portaria vir esclarecer, vir detalhar, vir densificar, se quisermos, os critérios da aplicação da lei, a portaria, mesmo sobre a questão das categorias, a portaria tem uma série de categorias e depois, a linha R do número 1 do artigo 2º, fala de uma das categorias como sendo indiferenciado. Ora, no indiferenciado cabe tudo. Do nosso ponto de vista, cabe quase tudo. Mas,
ainda diz, no número 2 do artigo 2º, que estão ainda abrangidas, pelo disposto no número anterior, outras categorias profissionais. Desde que, obviamente, que estejam relacionadas com a extração ou a transformação primária da pedra. Já agora, o número 2 do artigo 2º não fala do perímetro da pedreira. A expressão perímetro da pedreira não aparece na lei que este Parlamento aprovou. A lei que o Parlamento aprovou diz, e vou ler, o presente diploma aplica-se aos trabalhadores da indústria das pedreiras que trabalhem diretamente na extração ou na transformação primária da pedra, incluindo a serragem e o corte da pedra em bruto, de acordo com a lista de profissões. Nós sabemos que, muitas vezes, a transformação, a serragem da pedra não se faz exatamente no mesmo sítio onde se extrai a pedra. Isso foi-nos relatado e a senhora diretora, ou qualquer um de nós, se já visitou uma pedreira, sabe que muitas vezes se pega na pedra, nos blocos de pedra, e se leva para um outro terreno onde se vai fazer essa transformação. Portanto, a lei não falava do perímetro da pedreira. A portaria fala num dos números, fala do perímetro da pedreira, mas o número 2 já não fala do perímetro da pedreira. E, portanto, o perímetro da pedreira não pode ser um critério único da exclusão das pessoas se elas, de facto, trabalharam no corte e na transformação da pedra. E se isso está atestado. Por outro lado, a lei que nós aprovámos aqui, que alterou o Orçamento de Estado para 2019, também diz que, no caso em que os trabalhadores estejam impossibilitados de apresentar a declaração dos anos que atestam o exercício da profissão, deve substituí-la por todos os elementos que possam, de alguma forma, comprovar o exercício da atividade. E depois, no formulário, foi colocada a possibilidade da declaração sobre compromisso de honra. Portanto, isto deveria estar a ser aceito. E não está. E, portanto, não se percebe porque é que há... Grande parte destas recusas, de acordo com os elementos que foram facultados a esta Comissão, são recusas que são ilegítimas, porque os trabalhadores trabalharam, enviaram ao Centro Nacional de Pensões documentos que comprovam que trabalharam, fizeram declarações sobre compromisso de honra, têm comprovativos, declarações da ACT, têm declarações de entidade empregadora. Já vou terminar, Sra. Presidente, desculpe o tempo que eu estou a demorar, mas é a única oportunidade que nós temos para isto e temos que aproveitar. Depois, Sra. Diretora, nós queremos uma resposta concreta sobre o caso específico e, sim, este Parlamento também serve para... Nós não podemos fiscalizar a ação do Governo se nós não pudermos questionar sobre casos específicos. Porque os casos específicos é que nos permitem ver para além de um discurso geral. Como é que é possível o Centro Nacional de Pensões retirar uma pensão a uma pessoa e, portanto, deixá-la sem rendimentos, sem esclarecer antes, exaustivamente, se tem razões para o fazer? O Centro Nacional de Pensões, e nós queremos saber se... Quer dizer, retirar uma pensão é a última coisa que se pode fazer. O Centro Nacional de Pensões retirou a pensão e depois o trabalhador explicou que não fazia sentido o argumento do CAI. O Centro Nacional de Pensões, ok, o argumento do CAI de facto não fazia sentido, mas afinal é perímetro. Ele esclareceu que o argumento do perímetro não fazia sentido, afinal é não sei o quê. Este caso, eu queria perguntar, isto é um procedimento que acho aceitável? Retirar a pensão antes de esclarecer cabalmente? Quer dizer, retirar, eu vou usar uma expressão, podem achar que é demagógica, mas eu acho que é verdadeiro. Retirar o pão à pessoa antes de esclarecer. Esta pessoa está sem rendimentos, porque já não pode trabalhar e já não tem a pensão. E, finalmente, queria perguntar se está disponível para fazer um gabinete de atendimento temporário durante um dia, durante 2 dias, durante uma tarde, em Penafiel, numa das juntas de freguesia em Peruzelo, ou numa outra junta de freguesia, ou na Segurança Social de Penafiel, só para receber os trabalhadores das pedreiras que estão com estes processos, para, presencialmente, cara a cara, ver todos os processos em que há problemas e estar ali com os trabalhadores a verificar, para que os trabalhadores não continuem a receber estas respostas tipificadas do Centro Nacional de Pensões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro. Os colegas, se me permitem, eu vou dar o nome a um rosto, que aqui teve, suponho, há 2 semanas. É o Sr. Adriano Pereira, da Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, a quem lhe foi, de facto, retirada a pensão e que, ainda por cima, tem uma filha deficiente. Portanto,
para além das questões gerais que aqui foram e muito bem levantadas por todos os colegas e soluções acrescidamente, eu gostaria, se me permitissem, de pôr sobre a mesa à Sra. Diretora este caso concreto do Sr. Adriano Pereira. Muito obrigada. A Sra. Diretora tem 25 minutos para responder. Eu vou procurar responder a todas as perguntas. Espero não me ter perdido. Se me perdi, por favor, relembram-me. Penso que deverá ser, pois, pela ordem, não é? Em que elas foram colocadas. Algumas são comuns, mas eu procurarei responder a cada uma individualmente. Respondendo aqui à pergunta da senhora deputada Ana Isabel Santos, os trabalhadores com processos indeferidos estão nas mesmas condições dos que viram os processos deferidos. Alguém disse também, trabalham na mesma empresa, têm a mesma atividade, como é possível não haver critérios alegadamente diferenciados? O facto da pessoa trabalhar na mesma empresa não significa que faça a mesma atividade, não é? A pessoa não tem a mesma, se tivesse... E eu dou um exemplo aqui muito claro. A senhora ou o senhor que trata dos pedidos de encomendas não faz o mesmo do que o trabalhador que trabalha no perímetro da pedreira, diretamente na extração da pedra. Portanto, o facto de trabalhar na mesma empresa não lhe concede o direito à pensão da mesma forma. Com a mesma atividade, depende se trabalha sempre, durante toda a sua carreira, fez exatamente a mesma atividade, exatamente no perímetro da pedreira também. Portanto, é muito difícil que haja um trabalhador que tenha um percurso profissional e uma atividade profissional exatamente igual ao colega de empresa ou outro colega da mesma profissão. E, portanto, este tipo de comparações não são exemplo, não podem servir de exemplo para a aplicação de critérios diferenciados. Diferentes entendimentos por diferentes zonas do país e divergências de aplicação da lei. Era a segunda pergunta. A lei é igual para todos. Não existe nenhuma diferenciação por zonas do país, nem por... O que existe é porque a dificuldade de provar este exercício de atividade são declarações diferentes. As empresas produzem declarações diferentes, nós admitimos todos os meios de prova, não só a declaração que está padronizada, todos os meios de prova são admitidos e, portanto, se elas não são iguais, as respostas também não podem ser iguais. E aqui devo dizer que é difícil dizermos que um processo é moroso e é difícil dizermos que um processo é diferenciado se nós temos necessidade de fazer várias vezes a mesma pergunta e de pedirmos várias vezes novos elementos de prova, porque o objetivo aqui não é excluir ninguém. E eu gostava de ser muito clara relativamente a isto. Não há nenhuma intenção da Segurança Social de excluir ninguém da aplicação deste regime. E, portanto, não há diferenciação por zonas do país, a diferenciação decorre daquilo que é declarado, os meios de prova que nos são remetidos e daquela que é a situação concreta de cada trabalhador. Quanto à declaração de honra já não ser aceito, é aceito, naturalmente que é aceito, são admissíveis, volto a dizer, todos os meios de prova. Todos os meios de prova são admissíveis. Isto torna o processo mais moroso e mais difícil. Torna, mas são admissíveis todos. Não posso dizer mais nada que não seja isto. Relativamente ao caso concreto do senhor, este caso também me sensibilizou, naturalmente. Eu não sou desprovida de sentimentos, ao contrário daquilo que às vezes se pensa, e peço desculpa até por me emocionar, porque é impossível não nos emocionarmos e também não de estar nervosa, porque, como devem compreender, o meu ambiente não é este. Eu trabalho na Segurança Social há 23 anos quase e trabalho diariamente em prol das pessoas e, portanto, é com muita dificuldade que sou aqui confrontada
com esta imagem de insensibilidade. Isto não corresponde à minha maneira de estar nem de ser. E, portanto, desculpem, não, com certeza que não, mas eu não posso deixar de manifestar a minha questão relativamente, porque isto é totalmente adequado e quem me conhece sabe que isto é verdade. Quem me conhece, e não diga as pessoas que trabalham comigo, diga as pessoas com quem eu contacto diariamente. Talvez, exceção à parte, talvez os senhores deputados não saibam, mas eu já trabalhei diretamente com o público, já trabalhei diretamente com as pessoas. E não sou insensível às questões de ninguém. Voltando à questão do caso concreto. Eu acho que, por respeito ao senhor, eu não devo comentar o caso. Acho que, por respeito ao regime geral de proteção de dados, eu não devo, nem posso, sem estar autorizado por ele, a responder a este caso concreto. Se o senhor autorizar que eu preste esta informação, eu prestarei, sem qualquer problema, mas tem que estar devidamente autorizada pelo próprio, nos termos da lei e por respeito ao senhor. Mas não sou insensível à situação dele. Eu não recebi nenhuma autorização concreta do senhor, nem do seu mandatário, para prestar informações publicamente sobre aquilo que decidimos relativamente a este caso. E, portanto, respondi-lhe a ele concretamente e o senhor poderá prestar essa informação e poderá autorizar-me, eu com todo o gosto, desde que devidamente autorizada, responderei. Penso que respondi a todas as questões que me colocou. Não sei se posso perguntar se ficou alguma questão para responder relativamente. Passaria à questão do CAI. O CAI, efetivamente, não é um critério exclusivo. Nem muito menos a questão do CAI secundário ou do CAI principal. Não é. Desculpem, tenho que tirar e pôr os óculos, que eu não vejo o que está ao perto e depois com os óculos não vejo quem está longe. É fruto da idade. O CAI é utilizado como critério quando a declaração não refere se a atividade é exercida no perímetro da pedreira. É um critério que nós utilizamos como auxiliador. É como o objeto social que o Sr. Deputado falava na audição anterior, não nesta, na anterior. Também olhamos para o objeto social. Nós sabemos que é difícil. O CAI representa. Eu acho que nós nem temos acesso a um histórico do CAI. Nós temos acesso ao CAI neste momento. E, portanto, é um critério que utilizamos, muito honestamente, quando é para beneficiar, nem utilizamos quando é para prejudicar. Agora, se a declaração não disser que é no perímetro da pedreira e o CAI disser que é um CAI de extração, nós consideramos aquela atividade e é para isto que serve o CAI. Não é nenhum critério exclusivo, é um critério auxiliador. Penso que respondi quanto ao CAI. Declarações da entidade empregadora e do trabalhador são documentos suficientes e idóneos. São, sim, senhor. Da entidade empregadora, quando ela existe, dos trabalhadores sob compromisso de honra, quando a entidade não exista, ou mesmo quando exista, nós também consideramos. As da ACT, igualmente. Nem sempre a ACT tem também esta informação, mas quando tem, e eu não vou falar de casos particulares, mas já houve situações em que, inicialmente, nós consideramos que o beneficiário não estava abrangido e ele, posteriormente, e depois de muita insistência dos serviços, também devo dizer, juntou uma declaração da ACT e a ACT comprovava que a atividade era exercida diretamente na pedreira. E nós também consideramos esse período em concreto. Portanto, também, não, relativamente a isso, espero ser clara. Se os critérios estão uniformizados ou se cada técnico tem o seu critério e se para decisões idênticas são adotadas soluções diferentes. Os critérios estão uniformizados, estão. A lei existe desde 2019. Cada caso, com cada pedido de cada cidadão, nós aprendemos. Nós temos e reunimos, e as pedreiras não são uma exceção, são um exemplo, nós reunimos e trabalhamos casos concretos, todos em conjunto, e definimos critérios, analisamos eu devo-vos dizer que com cada caso e com cada pedido nós aprendemos, e eu aprendo também, e corrigimos erros, eu não vou dizer que sou imune ao erro, porque também não sou humana.
posso-vos garantir é que não tenho intenção de excluir ninguém nem de prejudicar ninguém. E, portanto, se erramos uma vez e se percebemos que aquele critério, olhando novamente, voltamos atrás e retificamos. E se pedimos muitas vezes elementos é porque precisamente não queremos excluir ninguém. E precisamos de mais elementos para decidir. E aqui devolvo. A questão prende-se com a complexidade da lei. E eu não quero ser insensível quando digo isto, mas o Centro Nacional de Pensões está vinculado ao princípio da legalidade. E a atribuição desta pensão não é discricionária, é vinculada. E, portanto, nós não podemos ir para além daquilo que a lei definiu. Aplicámo-la. Portanto, para decisões idênticas, para situações iguais, as soluções são iguais e as decisões são iguais. É um cortado com os sindicatos. Não há nenhum elo cortado com sindicatos, nem com trabalhadores. Não existe. Isso não existia com o meu antecessor, nem existe. Eu estou no CNP desde março. Já reuni com inúmeras associações. E não há elo cortado nenhum com sindicato nenhum. Não estamos disponíveis para o diálogo como estivemos sempre. Orientações quanto a estes casos, enfim, existem orientações, espero que sejam sempre uniformemente aplicáveis. Penso que me perguntava também quantos técnicos temos a trabalhar nestes processos. Tenho que me socorrer aqui da minha cábula, que não trouxe esses números, mas já pedi. Então, numa das unidades são 104 trabalhadores, na outra unidade que tem acordos internacionais são 90 trabalhadores a decidir sobre estes casos. Portanto, como sabem, ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo, temos mais do que uma pessoa a intervir nestes processos. Temos sempre um trabalhador que instrui um processo, temos um conferente e depois temos um decisor. Os processos, estas situações especiais, são distribuídos por carga por todas as equipas. E, portanto, é este o número de técnicos que trabalham nestes processos. Tem mais de 200 técnicos a trabalhar nestes processos? Temos mais de 200 técnicos a trabalhar, temos 194, cerca de... É isso, 194 trabalhadores de 2 unidades que podem intervir em processos desta situação especial. Penso que já respondi a todas as perguntas também. Relativamente aos motivos de indeferimento, eu posso detalhar aqui um bocadinho mais a informação quanto aos motivos de indeferimento, mas eu penso que também fiz essa referência na minha intervenção inicial. Sem período e sem idade, são a maioria dos motivos de indeferimento e, como eu dizia na minha intervenção, este motivo significa que foram considerados períodos de trabalho no perímetro da pedreira, mas esses períodos não foram suficientes para que a pessoa possa ter acesso à pensão naquele momento. E aqui volto a insistir com este dado. Quando falamos em motivos neste número e nesta volumetria, estamos a falar de pedidos e não de pessoas, porque cada pessoa pode fazer mais do que um pedido. E assinalava também esta informação. Muitos destes, mais à frente, têm direito e é-lhes reconhecido o direito e o acesso a esse regime. Penso que, quanto à uniformidade, também já respondi. Os critérios estão definidos, o CAI não é um critério único, as declarações são aceites, as declarações dos trabalhadores, das entidades, da ACT, são aceites. Todos estes elementos contribuem para a análise do processo e tentamos assegurar a uniformidade e a coerência da atribuição desta prestação. Se acho normal que seja cortada a pensão, acho que era esta última pergunta.
Não respondendo ao caso concreto, volto a insistir na sensibilidade, na minha pessoal e da minha instituição, quanto a estas situações que têm que ser efetivamente limites. E volto a dizer que tentamos sempre recolher o maior número de elementos e de interagir com o cidadão, com vista a esclarecer melhor a situação concreta e com vista a não excluí-lo e não prejudicá-lo. Penso que também já respondi a todas as perguntas formuladas. Falta, penso que apenas do Sr. Deputado do PCP, que está a sair agora, mas eu vou responder na mesma. Portanto, quanto ao CAI principal e CAI secundário e sua valorização, são ambos considerados, não são critérios também exclusivos. Aqui a questão do perímetro. A questão do perímetro, se calhar, é um bocadinho mais complicada, de facto, porque aqui, se calhar, estamos mesmo em desacordo. Porque a lei fala mesmo no perímetro. A delimitação que foi feita diz especificamente, o quadro normativo em vigor fala no perímetro. Quando refere, eu posso ler também a portaria, como eu, o artigo 2º, número 1, diz mesmo: os trabalhadores da indústria das pedreiras que trabalham diretamente na extração ou na transformação primária da pedra dentro do perímetro da pedreira, sem vírgula sequer, sem vírgula. Portanto, não, mas o argumento que é utilizado é que a transformação primária da pedra pode acontecer fora do perímetro da pedreira. Não negamos. Parece-nos é que o regime, para este regime, só está abrangido aqueles que trabalham na transformação primária da pedra dentro do perímetro da pedreira. Certo? Mas o número 2 também diz, inequivocamente, a prestação de trabalho de forma direta na extração. Na extração. E a extração também é no perímetro, não é? A extração é no perímetro porque a extração é na pedreira. A transformação é que pode não ser. Ou na transformação. Mas eles não são, repare. Não percebi, desculpe. Agora... Sim, temos aqui um desacordo relativamente à interpretação da lei, sim. Diga, Sr. Deputado, pronto, só para não sou jurista e, portanto, rapidamente. Enfim, há sempre interpretações diferentes da lei, mas queria só insistir nisto. A lei que nós aprovamos neste Parlamento não fala em perímetro. O que fala em perímetro é um dos números do artigo 2º da portaria. Mas um dos outros números, que é o número seguinte, que fala das outras profissões para além daquelas que foram enunciadas no número 1, não tem nenhuma referência ao perímetro da pedreira. E, portanto, também não vale muito a pena, poderemos ter interpretações diferentes da lei, mas a interpretação que faço é que, uma vez que o número 2 não tem nenhuma referência e que o número 2 diz que, para além do que está referido no número 1, ainda se aplica a lei a outras situações, e quando diz que se aplica a outras situações não fala do perímetro, o entendimento que eu faço é que o perímetro não é uma condição necessária para o reconhecimento das reformas. Podemos ter uma diferença de interpretação. É preciso então esclarecer essa interpretação. O Parlamento não tem responsabilidade nessa portaria, porque nós nunca em nenhuma lei que fizemos no Parlamento falamos do perímetro. Nós falamos da extração da pedra, que tem que ser no perímetro, porque a extração é na pedreira, ou da transformação. O Parlamento só falou disso. O Governo é que pôs na portaria, num dos números, o perímetro. E noutro número não fala do perímetro. Pronto, era só para esclarecer, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluir, Sra. Diretora. Já estou, mas não esgotei o tempo. Já esgotei. Não. Okay. Desculpem, é que eu não estou habituada a ter aqui o tempo controlado. Não creio que seja só uma questão de interpretação. Parece-me que isto é o que resulta mesmo do quadro normativo em vigor e parece-me também que era essa a posição que defendia antes, porque eu ouvi a audição e ouvi-o falar no perímetro da pedreira também. E discordo aqui porque esse número 2 que invoca, volto a dizer, fala inequivocamente a prestação de trabalho de forma direta na extração ou na transformação primária da pedra. E, portanto, também fala naturalmente que estes dois números destes dois artigos não são desgarrados, têm os dois a mesma similitude. Eu dou só aqui um exemplo quanto às categorias profissionais. Nós também temos pedidos de
pessoas que não exercem atividade diretamente, pertencem à indústria, são funcionários administrativos. Já tivemos pedidos de secretárias, mas estou eu a falar neles. Então, existem outros fornecedores da indústria das pedreiras que também pediram, porque alegam... Pronto, mas não foi feita para esses e foi feita para aqueles que com certeza, não, aqui eu volto a dizer, a nossa intenção não é excluir ninguém, é obedecendo ao princípio da legalidade e àquilo que é uma aplicação da lei rigorosa, não com o intuito de prejudicar ninguém, mas com o intuito de ser com rigor. E a nossa interpretação é, de facto, que estas é reconhecido o direito a este regime aos trabalhadores que trabalham diretamente na extração, na extração ou na transformação primária da pedra dentro do perímetro da pedreira. Quanto ao caso concreto, eu volto a dizer o que já expliquei e volto a sublinhar que não sou nem imune nem insensível à situação do senhor, como também não sou a todos os outros. O que é que me faltava mais aqui? As dificuldades das provas, as empresas com processos de insolvência. Para isso é que aceitamos também as declarações de honra. Temos consciência que, por vezes, as empresas já foram extintas. Às vezes, até as empresas já foram extintas, mas os membros de órgãos estatutários dessas empresas ainda exercem atividades fora ou dentro da indústria da pedreira. Também aceitamos essas declarações. Comunicações de indeferimento sem aferir as reais situações. É difícil falar em morosidade e depois falar também às vezes decidimos com base em todos os elementos que temos e a própria notificação de intenção de interferir é um alerta para o trabalhador, porque o que nós comunicamos é que é a nossa intenção é interferir com base nos elementos que temos. Parece-nos que não tem direito, venha. Se tem outros elementos, venha, por favor, a trazer esses elementos ao processo. E, portanto, o diálogo também não é fechado, nunca. Aliás, respondemos e procuramos responder a todas as reclamações, a todos os pedidos de informação, nem sequer olhando se foram entregues dentro do prazo ou fora do prazo, nem sequer olhando se o meio processual já foi exercido, se aquele direito à resposta já foi exercido. Tentamos responder a todas e analisamos todos os meios de prova que nos são remetidos. Motivo, período e idade, se não consideram as declarações, consideramos. O CAI também já respondi, não é também motivo de exclusão. Termos uma abordagem burocrática que tem por efeito excluir. Não temos, também não temos essa abordagem burocrática. Há aqui uma crítica que eu aceito. A nossa primeira notificação é, de facto, uma comunicação padronizada. É aquela que sai do nosso sistema de informação. E se calhar essa é menos elucidativa, digamos assim. Aceito essa crítica e estamos a trabalhar para que ela seja mais clara. É difícil porque o regime é complexo, mas estou empenhadamente a trabalhar para que esta primeira comunicação não seja tão não sei, não me lembro qual era a palavra que utilizava, mas tão cinzenta, ou não me recordo já, tão impessoal, talvez. Queremos que ela seja mais clara, que seja mais facilmente perceptível pelas pessoas e que corresponda naquilo que é possível num processo desta natureza que seja mais concreta e mais direcionada para aquele caso concreto. Essa crítica e todas, na verdade eu aceito todas as críticas e todas as sugestões de melhoria. A questão da categoria profissional, também volto a dizer, não são só aquelas que estão elencadas na portaria, não estão. Os indiferenciados não são quaisquer categorias, na verdade. Os indiferenciados são os primeiros trabalhadores que trabalham na pedreira, mas na extração, na transformação dentro do perímetro da pedreira.
Pronto, portanto, são esses indiferenciados e não outros. Acho que... Exato, exato. Mas isso já foi invocado, o indiferenciado, a secretária invocava o indiferenciado e outros também. Nada contra, mas não está dentro de quem a lei protege, parece-nos a nós. A disponibilidade... A disponibilidade... Não se importam de que a senhora diretora prossiga, por favor? Não, eu é que não sabia se devia continuar ou não. Peço desculpa, não queria interromper o diálogo também. Disponibilidade para conceder um atendimento mais personalizado para estes beneficiários, com certeza, com certeza. Teremos todo o gosto em explicar e em dialogar com os trabalhadores. Podemos marcar reuniões individuais e, naturalmente, a Segurança Social tem serviços espalhados por todo o país e poderá assegurar esse diálogo e esse contacto mais direto e mais próximo com o cidadão. Com todo o gosto o faremos. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora diretora, doutora Susana Rosa. Eu considero que esta audição correu muito bem. A Assembleia da República, no caso a 10ª Comissão, fez o dever de fiscalização da lei e da sua aplicação concreta. Acho que dialogámos e detetámos alguns pontos que são necessários ser trabalhados, nomeadamente a fixação da interpretação das normas da portaria. É capaz de ser importante fazer uma fixação dessa interpretação, nomeadamente relativamente ao perímetro, mas, sobretudo, eu considero que esta foi uma excelente audição porque não nos limitámos a partir pedra. Sensibilizámos e fomos sensibilizados e tenho a certeza que a aplicação aos trabalhadores das pedreiras do regime jurídico da antecipação da idade legal da reforma vai beneficiar muito com todos estes contributos e agradecemos com certeza à senhora diretora, doutora Susana Rosa, a sua sensibilidade e empenho com que parece, um empenho reforçado com que parece sair daqui para ajudar os nossos concidadãos em funções e em ocupações tão violentas como são estas das pedreiras. Agradecemos-lhe a sua presença. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Obrigada também pela sua, por ser tão aberta às nossas sugestões e acho que vai ter com certeza um bom Natal. Muito obrigada. Um bom Natal a todos e muito obrigada mais uma vez.